eu decidi partir para construir um novo negócio no mundo da saúde, e foi nesse momento que eu tive contato com toda essa discussão da cannabis medicinal. E aí, o que eu enxerguei aqui foi a oportunidade da gente desenvolver um novo modelo de negócio focado na saúde e bem-estar. Esse é o nosso motto, né? Você entrar lá no nosso site, você vai ver lá, ciência, saúde e bem-estar. Então, assim, com base na ciência, entender como é que a cannabis medicinal pode ajudar, de fato, os nossos clientes, pacientes, a terem mais saúde e bem-estar. Galera do Papo, hoje estamos com a presença ilustre do Alan Paiotti. Tudo bem, Alan? Tudo bem, tudo bem. Prazer estar com vocês hoje. Alan, estou bem empolgado para conversar um pouco com você de um assunto extremamente emblemático e ainda, na minha humilde opinião, pouco difundido no Brasil, mas no mundo a gente já sabe que tem muita gente nadando de braçada, né? Então, a gente vai hoje, pessoal, estudar e entender um pouco mais sobre a Kinect, que é essa empresa que traz aí a cannabis para o Brasil e para o mundo de uma maneira geral, para a gente entender como o Alan está trabalhando. Alan, cara, queria começar o nosso papo primeiro falando um pouco sobre a Kinect, que você, de certa forma, explicasse o que vocês fazem, como é que vocês atuam no setor. Boa, vamos lá. Muito legal estar aqui. Acho que você abriu muito bem o papo. O tema da cannabis, ele vem repleto ainda de preconceito, e é um preconceito muito em função do desconhecimento de um princípio ou de uma planta que historicamente é usada há mais de 3.000 anos, do ponto de vista medicinal, né? E a gente, por questões aí muito mais de uma história política dos últimos 100 anos, e aí não estou falando de Brasil, estou falando de mundo, a gente posso contar um pouco dessa historinha, que é uma história muito interessante. Claro. A maconha acabou criando este dogma e esse estigma relacionado ao lado mais droga, né, e ao uso como droga, quando o uso medicinal ele é muito maior, muito mais evidente, já é cientificamente comprovado. E é por aí que a Kinect decidiu se introduzir no mercado. Então, tudo que a gente vai falar daqui para frente nesse papo, é importante a gente começar com essa distinção. O mercado, basicamente, da cannabis no mundo hoje se separa em dois, né, na largada. Um é o uso recreativo, que está mais ligado a esse conceito da droga, né, ou do efeito psicotrópico do uso da maconha. E a outra vertente é o uso medicinal. Inclusive, as plantas, elas são primas, mas elas são plantas diferentes, né, que dão base para um uso e base para o outro. Né? E essencialmente, essa diferença está no fato de que a planta que é utilizada no formato recreativo, ela tem um componente chamado THC, que é o agente, né, o princípio ativo da planta, que dá o efeito psicotrópico. Então, a planta da cannabis, né, da hemp, que tem lá um alto teor de THC, é aquele que gera o barato, e é por isso que ele é usado com efeito psicotrópico. Então, aquilo que a gente usa na cannabis medicinal tem um baixíssimo teor de THC, ela tem um alto teor de CBD, que é um outro do canabinoide, dentre os mais de 120 canabinoides existentes na planta da cannabis, que tem comprovação científica e evidência científica de tratar uma série de patologias e doenças e condições clínicas que a gente vai poder conversar aqui. Boa, legal. Alan, assim, vou te perguntar coisas bem burras, tá? Que eu conheço muito pouco desse mercado. Não tem aí que tá, é o desconhecimento, não. Fica à vontade, pergunta tudo que você precisar, porque é isso que a gente precisa desmistificar. Legal. Então, você está dizendo para mim que o THC que é o grande ponto de uso da medicina, né? Do produto em si, que as pessoas acabam usando para outros efeitos, né? E o medicinal, na verdade, é outro, tem um outro princípio ativo ali no meio. Isso. Então, deixa eu explicar um pouquinho do que tá da química que está por trás dessa coisa. A cannabis, a planta da cannabis, ela tem na sua composição vários elementos. Então, tem os elementos, os princípios ativos, que são os canabinoides, que
que são esses o tema central do medicamento, né, à base de cannabis, e que tem mais de 120 canabinoides já mapeados. Então tem lá o CBD, tem o THC, mas tem o CBA, o CBG, o CBN, tem 120 moléculas dentro da planta que tem princípios ativos dentro desse rol de canabinoides que ainda estão em processo de estudo, mas o CBD e o THC já tem uma imensidão, estamos falando aí de mais de 5 mil papers publicados em trabalhos de ciência de fato relevantes e publicados em revistas de peso, né? Além disso, tem os terpenos, tem os flavonoides e tem outros elementos, e a composição desses elementos é que tem que ser definido na composição de um medicamento. Tá? Então, esta é a essência físico-química da planta que vai dar a base para o uso nas patologias que a gente vai tratar aqui, que vão da dor crônica ao tratamento paliativo da oncologia até a saúde do esporte ou tratamentos neurológicos como epilepsia, Alzheimer e tantos outros. Legal. Já fazendo um paralelo com um pouco da minha vivência, eu morei um tempo na Califórnia. Lá na Califórnia já há muito tempo liberado o uso medicinal da cannabis, né? E aí eu sempre via essa questão de THC e CBD. Qual a principal diferença entre eles? Assim, pelo que eu estou entendendo, acho que o CBD é mais utilizado no uso medicinal, é isso? Isso, exatamente. Então, e acho que a Califórnia é um bom parâmetro. A Califórnia foi o primeiro estado americano a banir a cannabis lá nos anos 40, no século passado, e foi o primeiro estado americano a retomar a liberalização da cannabis medicinal. Califórnia, na fronteira Califórnia de sendo tudo. Califórnia, né? É sempre Exatamente. Então, o CBD, ele já está amplamente liberado em muitos países e nos Estados Unidos, na grande maioria dos estados. Inclusive, nos Estados Unidos, ele não é nem considerado um medicamento. O CBD ele é tratado como um suplemento alimentar. Então, você entra numa farmácia e você compra na mesma prateleira das vitaminas, você compra remédios à base de CBD. E essencialmente porque o CBD ele traz uma série de benefícios no tratamento de patologias que estão ligadas à condição neurológica ou neuromotora do nosso corpo, né? E acho que é importante a gente depois explicar um pouco sobre o sistema endocannabinoide, que é o sistema no nosso corpo que regula isso. Enquanto o THC ele ainda está sendo tratado de uma maneira ainda um pouco mais restritiva, porque como ele tem o efeito psicotrópico, ele tem o efeito do barato, ele tem benefícios terapêuticos e medicinais, mas ele tem um efeito, de fato, que pode gerar um tipo de distúrbio no paciente que precisa de um tratamento e um acompanhamento muito próximo, né? Mas você tem casos graves, por exemplo, neurológicos, onde algum traço de THC é importante no tratamento, senão a combinação do remédio não funciona. Então, em grandes linhas, CBD amplamente liberado, THC uso muito controlado, com assim, ações muito específicas e patologias bem específicas. Pô, perfeito, super claro agora. Então, o THC que dá onda, o CBD é o bonzinho. E aí... isso aí. Muito bom. E agora, você citou um ponto bem legal. Eu trabalhei um pouco na área de saúde, né? Com produtos médicos e tateei um pouco dentro dessa área, apesar de não ser um profundo conhecedor. Mas no tratamento de algumas doenças como câncer, o THC inclusive é recomendado, né? Tem algumas coisas nesse sentido. Tem. Então, eu vou te dar um exemplo. Então, não existe ainda um trabalho extenso científico que comprove que a cannabis medicinal, ela de fato, ela age para curar o câncer. Apesar de já existirem vários estudos que indicam a redução de tumores com tratamentos à base de cannabis. Mas o que de fato já existe muita evidência é no tratamento do que a gente chama do paliativo relacionado ao câncer. Então, quem está tratando de câncer, está fazendo quimioterapia, radioterapia, sofre de uma série de efeitos colaterais do tratamento, onde a medicação à base de cannabis medicinal é muito efetiva. Uma delas, para pegar esse teu exemplo, é que normalmente quem está fazendo quimioterapia perde a fome.
Sim. E aí o THC tem um efeito interessante, que é o tal do efeito larica. Né? Então, o THC ele tem o efeito psicotrópico, mas ele também atua num sistema que controla o nosso índice de saciedade e ele gera apetite. Então, para quem está sofrendo com o efeito colateral, perdendo apetite, perdendo peso, está ficando muito fraco, o uso de certas doses de THC controladas, aí acompanhadas pelo médico, ajuda a abrir o apetite, ajuda a estimular o paciente. Então, a gente vê uma recuperação da condição clínica do paciente, o que, de certa forma, indiretamente, reforça a capacidade do indivíduo e do corpo de combaterem o câncer. Sim, perfeito. Então este uso que é o recomendado. E aí, antes da gente... A próxima pergunta eu quero te fazer sobre o business em si, mas só para esclarecer a grande dúvida que eu acho que um monte de gente vai me mandar direct perguntando. A maconha, né, como é utilizada hoje, ela faz mal ou não? A maconha enquanto recreativo? Isso. Então, é um ponto super interessante. Então, o que os estudos demonstram? Saia justa essa. Não, vou te dizer o que a ciência tem demonstrado, tá? Não existe nenhum tipo de registro concreto de que, primeiro, maconha não mata. Né? Perfeito. São muito baixas as evidências de que maconha pode gerar, de fato, uma dependência química comparada, por exemplo, à dependência química do álcool ou à dependência química da cocaína, por exemplo. Os sistemas reguladores que a maconha ativa, elas podem sim gerar algum grau de dependência, mas ela é muito leve e principalmente estão relacionados a altíssimas doses de THC. Como as plantas normalmente, que são usadas aí no baseado, tem um teor de THC relativamente baixo, então ele tem o suficiente para estimular o efeito psicotrópico, mas não é tão alto assim para gerar esse nível de dependência química, o paciente rapidamente ele consegue parar de usar e o sistema absorve o que tem e rapidamente metaboliza e ele está limpo, né? Então, é uma das coisas que a gente tem pacientes que ligam aqui, falam com os médicos, mas qual é o risco de eu tomar uma overdose de um remédio à base de cannabis? Assim, é praticamente zero, você teria que tomar uma tonelada. Mais fácil você ter um acidente, cair um tonel de cannabis, de CBD em você, você vai ficar com isso, do que você fazer isso ingerindo, né, com cigarro ou outra via. Agora, tem uma questão interessante. A via de administração, quando você fuma, é a mais eficiente do ponto de vista de absorção. Então, você tem o uso de flores que são inaladas, e aí pode ser, de fato, no formato de um cigarro ou com vaporizador, para condições clínicas muito críticas, onde você quer um efeito assim, em 1 minuto. Né? E você tem flores que têm baixo teor de THC. Então, a flor que a gente usa para fazer o remédio de cannabis medicinal, que quase não tem THC, ela pode ser ingerida também no formato de um cigarro. Mas isso é um tratamento absolutamente terapêutico que não vai dar o barato que a maconha tradicional com THC dá. Né? Então, o risco, de fato, assim, tem muita discussão de que esse negócio, o cigarro, né, o cigarro da maconha é uma droga que mata, assim, não existe comprovação no mundo inteiro. E é por isso que a gente vê uma onda muito grande no mundo inteiro de liberalização do uso recreativo. Tem que ser feito controlado, tem que ter tracking de onde vem a planta, mas dá para fazer isso de uma maneira segura. Mas o uso de um índice alto de THC, por mais que não crie dependência, pode dar algum tipo de efeito colateral, como você disse, né? A pessoa pode ter alguma coisa nesse sentido ou não. Não tem um efeito colateral no sentido de que é algo danoso. Não tem, de fato, nenhum registro consistente de evidência científica que diz que ele vai gerar algo prejudicial. Então, diferente, por exemplo, do LSD ou da maconha ou da cocaína, que de fato atuam e geram distúrbios nas suas conexões neurológicas, a maconha não tem, pelo menos não tem comprovado isso. E você tem uma base de usuários ao redor do mundo que é monstruosa. Então, aquela história de queimar neurônio não tem nada a ver. Não, muito pelo contrário, os estudos têm demonstrado que o uso da cannabis, e mesmo a cannabis recreativa, estimula processos neurológicos que melhoram a memória, recuperam a memória.
Então, e por que isso? Aqui acho que é importante fazer um gancho para explicar um pouco o que está por trás disso, porque quando a gente fala de remédio, a gente tende a comparar isso com um remédio que você encontra na farmácia, que é um remédio que foi desenvolvido cientificamente por um laboratório, mas tem um princípio químico que foi elaborado e desenvolvido para uma ação específica no teu organismo. O processo da cannabis é um pouco diferente. O que se descobriu ou se passou a estudar de uma maneira mais profunda nos últimos 20 anos é aquilo que se passou a chamar do sistema endocannabinoide. E o que é isso? O sistema endocannabinoide ele representa um conjunto de receptores que a gente tem no nosso organismo, que estão essencialmente ligados no nosso sistema neurológico e neuromotor, que essencialmente tem vários componentes, mas tem basicamente 2 grandes conjuntos de receptores que receberam o nome de CB1 e CB2. Então, o CBD e o THC e os outros canabinoides, eles atuam de maneiras distintas nesses 2 receptores. Só que o nosso organismo já produz moléculas que ativam esse sistema no nosso corpo, que são os endocannabinoides. Então, a gente já produz isso. Por uma questão qualquer interna do nosso organismo, e o meu sistema endocannabinoide é diferente do teu, é diferente de todo mundo que está no nosso entorno, é muito único, o nosso sistema meio que se desregula. Então, o que a gente faz com os medicamentos que a gente extrai da planta, na verdade, é absorver moléculas que meio que mimetizam esses endocannabinoides, e por isso, como eles vêm da planta, a gente chama eles de fitocannabinoides, e o que eles, na verdade, fazem é ativar o nosso sistema, ou os nossos sistemas internos. É por isso que a quantidade de condições clínicas que os medicamentos à base de cannabis medicinal tratam é tão grande. Ele trata dor crônica, ele trata esses efeitos colaterais da oncologia, ele faz recuperação muscular, ele aumenta a performance do esportista, entendeu? Porque, na verdade, é o nosso organismo sendo ativado para combater essas condições clínicas. Cara, sensacional, assim, aula melhor do que o meu antigo professor de biologia, que ele não me escute. Porque ele explicou... Eu sou biólogo, então sou meio suspeito para falar. Boa. Mas o meu professor de biologia, ele me explicava isso e não entendia bulhufas. E olha que eu não sei por que raios, mas eu sempre pensei em ser biólogo, virei empresário, mas eu olha que loucura, prestei vestibular para biologia, entrei para a faculdade e antes de começar, um mês antes, eu desisti. Aí fui fazer marketing. Nada a ver. Podiam ser colegas de profissão, tá vendo? Exatamente. Boa. E aí, mas é muito interessante, porque as pessoas, se a gente entende a essência, a gente começa a perder o medo e começa a dissipar esse preconceito, né? E só se você me permitir aqui, eu queria ter 30 segundos de uma historinha que é interessante. Por que esse movimento todo contra a maconha começou? Isso tem livros de história que já explicam isso. Lá nos anos 30, 40, quando os Estados Unidos estava passando por um processo ali, né, depois da Primeira Guerra Mundial, tinha todo um movimento migratório acontecendo nos Estados Unidos, com um grande fluxo de imigrantes, principalmente vindo do México. E o governo começou a usar a maconha, associar a maconha ao processo migratório. Né? E ela começou a usar, como os imigrantes, muitos deles vinham e tinham o hábito de usar, né, a cannabis, eles começaram a associar uma coisa a outra e transformar isso, criar um mito de que a droga fazia mal e quem estava trazendo isso, estava inundando os Estados Unidos com a droga, estava trazendo esse desafio para o país. E esse foi um movimento político naquele momento, e eles decidiram começar a criminalizar o uso da maconha, né? Só que todo o trabalho científico, que ainda era mais raro naquele momento, apontava um caminho diferente, né? E isso começou a ser derrubado nos últimos 20 anos. Então a gente está vendo uma revolução na medicina, no uso da cannabis medicinal, e muitos médicos hoje consideram que no século XXI a terapia à base de cannabis medicinal vai representar aquilo que os antibióticos representaram para a medicina no século XX. Pô, sensacional, cara. E agora, pegando esse gancho, queria entender como é que o Alan entrou nesse processo de criação da Kinet e como é que você começou a trabalhar esse negócio, né? Explica para o público o que você faz aí. Pô, então vamos lá, por que eu me envolvi com isso, né? Eu nos últimos anos, eu estava atuando na liderança de um hospital assim, de muito prestígio aqui no Brasil, que é o Hospital Alemão Oswaldo Cruz.
Eu até então, assim, eu tenho uma história menos tradicional, eu passei por muitos setores diferentes, eu estou muito ligado ao mundo de criação de novos negócios, né, ou de crescimento de negócios em setores variados. E passei aí alguns anos envolvido no setor de saúde, aprendendo sobre as dores do setor da saúde, na visão de um hospital de excelência, um hospital de renome. Sim. E aí, tem uma coisa que me incomodou muito quando eu fui aprender o bastidor da saúde. Todo o sistema que a gente tem de saúde hoje ele está preparado para tratar pacientes que estão com problemas. Então, quando você tem um problema, você vai para o pronto-socorro, o hospital avalia, se necessário ele te interna, mas ele está tratando aquele teu problema. Você está com dor no joelho, ele vai tratar a dor do teu joelho, se acabou, você vai para casa. Se você tem um problema de coluna que te faz andar de uma maneira desequilibrada e que afeta o teu joelho, que de tempos em tempos faz dor no joelho, não é aí que o trabalho está acontecendo, ele vai tratar a dor do teu joelho, tá certo? E assim, quando você olha a relação do plano de saúde com o laboratório, com o hospital, todo esse sistema está tentando tratar a dor que você está sentindo. Ninguém está olhando, de fato, o indivíduo na sua linha de necessidade ao longo do tempo, focando na sua saúde e o bem-estar. Isso é uma mudança de mentalidade que vai levar a uma mudança de processo, um realinhamento desses players todos, numa nova visão centrada no paciente. A gente está no meio dessa transformação. E aí, com esta concepção, eu decidi partir para construir um novo negócio no mundo da saúde, e foi nesse momento que eu tive contato com toda essa discussão da cannabis medicinal. E aí, o que eu enxerguei aqui foi a oportunidade de a gente desenvolver um novo modelo de negócio focado na saúde e bem-estar. Esse é o nosso motto, né? Você entrar lá no nosso site, você vai ver lá ciência, saúde e bem-estar. Então, assim, com base na ciência, entender como é que a cannabis medicinal pode ajudar, de fato, os nossos clientes, pacientes, a terem mais saúde e bem-estar. E aí, entendendo um pouco o que está acontecendo no mundo, o movimento todo no mundo e o que estava acontecendo no Brasil, a gente começou a desenhar a Connect com esta visão de base científica. Então, eu tenho uma base médica e científica que estudou tudo que foi publicado sobre cannabis medicinal ao redor do mundo nos últimos 20 anos, consolidou isso, identificou quais são as grandes patologias que podem ser tratadas com cannabis medicinal, e aí a gente montou todo um sistema de tratamento e acompanhamento que vai da disponibilização de um médico que vai fazer uma teleconsulta com um paciente que quer considerar um tratamento à base de cannabis, até a emissão da prescrição para esse tratamento. Hoje, pela regulação no Brasil, pela Anvisa, cada uma dessas prescrições tem que ser aprovadas individualmente pela Anvisa, e nada pode ser produzido no Brasil. Todos os medicamentos à base de cannabis medicinal são importados. É proibido você plantar cannabis, a planta da cannabis, e produzir o medicamento no Brasil ainda. Tem um projeto de lei sendo discutido no Congresso, mas ainda é proibido. Então, você precisa aprovar uma prescrição na Anvisa, e a partir dessa prescrição aprovada, a gente pode importar o medicamento, né? Então, a gente montou toda essa cadeia de valor para poder eliminar esse atrito, que é muito burocrático, e conseguir, com a escala, reduzir o preço dos medicamentos e do frete, que é um custo agregado para trazer isso de fora, para tornar o medicamento e o tratamento mais acessíveis, né? E a partir do momento que nosso paciente, e isso é um diferencial, acho que, da Connect, quando o nosso paciente recebe o medicamento, a gente coloca esse paciente numa linha de cuidado, e aí eu tenho uma retaguarda assistencial, um time de enfermagem, que acompanha ativamente o paciente e vai trazendo as informações e devolvendo isso para o médico, para que o médico possa acompanhar esse paciente e otimizar o tratamento. Caramba, você pensou na linha inteira, assim, Porque a maior parte desses pacientes que vai se tratar com cannabis medicinal, eles têm doenças crônicas. Você não vai tomar, você tem dor crônica, você tem dor de coluna crônica, você não vai tomar um medicamento desse por 15 dias e parar. Você vai tomar isso provavelmente ao longo da tua vida, né? Então, acompanhar como o teu sistema endocannabinoide reage a esse medicamento, como é que o teu organismo vai se adaptando, como é que você tem que ir ajustando a dosagem e eventualmente fazendo ajustes na própria medicação. Às vezes você começa com uma formulação que tem CBD e THC, depois, ao longo do tempo, você pode tirar o THC.
você pode ir só com CBD, aí você tem um medicamento que é um óleo puro só de CBD, aí você pode evoluir para um outro tipo de produto que a gente chama de full spectrum, que pega todos os componentes da planta. Tem mais CBD, mas ele tem todos os componentes da planta. Então ele não é um medicamento tradicional, ele está mais... Assim, se você colocar num extremo o medicamento tradicional da farmácia, pronto, acabado, e uma farmácia de manipulação no outro extremo, que é absolutamente personalizado, a cannabis está mais ou menos no meio. O médico precisa conhecer o indivíduo. Por isso que a gente desenvolveu, inclusive, um teste genético para ajudar o médico a entender como é que o sistema do indivíduo reage aos princípios ativos da cannabis, para ele ajustar, fazer, de fato, é uma medicina muito personalizada. Calma aí que agora você até mexeu comigo. Você desenvolveu um teste genético para entender como é que funciona o uso do produto no paciente? Exatamente. Por que isso? Porque é o seguinte, a tese toda histórica da abordagem de um tratamento com cannabis medicinal, como depende da reação do teu organismo, porque o meu sistema é diferente do teu, e de todos os nossos ouvintes aqui, cada um vai ter o seu sistema do canabinoide, os médicos começam com uma dosagem muito pequena e eles vão devagarzinho aumentando até o paciente começar a ter algum tipo de evidência de que aquilo está funcionando ou está dando algum tipo de reação. Então, se ele tem dor, ele começa a sentir uma diminuição da dor. Normalmente, na média, até o ajuste, até a adequação desse tratamento, você pode levar 90, às vezes 120 dias, porque os médicos mais conservadores vão ajustando isso muito devagarzinho. Então, o que a gente fez? A gente desenvolveu um painel, a gente identificou no perfil genético do ser humano quais são os marcadores, os que a gente chama de SNPs, que tem uma correlação com o efeito, a reação à ação do CBD, do THC e de outros canabinoides. E a gente desenvolveu um teste genético aqui no Brasil, que custa pouco mais de R$300, super acessível. Existem alguns outros testes que são importados que custam quase R$2.000. A gente queria fazer um negócio fácil, brasileiro, super acessível. Então a gente se juntou com o DASA e fez com o pessoal do Genera e desenvolveu um teste específico para esse perfil. E isso ajuda o médico a entender como é que o sistema daquele paciente dele reage. Então ele pula esses 90 dias de tratamento aí do ajuste e começa em 10 ou 15 dias ele consegue ajustar a concentração. Então o paciente começa a ter o benefício desse tratamento muito mais rápido. Que sensacional, cara. Sensacional, assim, isso é pensar de ponta a ponta. E é justamente, assim, eu trabalhei numa grande multinacional de produtos médicos, né, de healthcare. E isso era uma coisa que a gente discutia muito, né? É você fazer o produto único e exclusivamente para sanar algo pontual, né? Você não pensa no indivíduo. E muitas vezes, dentro da indústria farmacêutica, existe o grande problema da hiperdosagem no sentido do paciente não necessariamente receber a dosagem correta, como você está dizendo. Então ele gasta mais dinheiro, na grande maioria das vezes, e ele tem uma perda muito grande, principalmente no Brasil, porque aqui não tem fracionamento, né? Você vai saber mais do que eu. Então, assim, você compra remédio e desperdiça. O Brasil é um dos países que mais desperdiça remédio, né? E tanto pela essa hiperdosagem, no sentido mais amplo da palavra, como também pelo desperdício de não ter fracionamento. E aí, com isso, você soluciona uma parte dessa dor, né, do paciente, porque ele vai consumir exatamente o que ele precisa. Exatamente. Então, a gente está, de fato, praticando uma medicina muito personalizada. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com os médicos que estão atendendo os pacientes, né, que vêm para a Connect. Então, a gente tem um trabalho muito intenso com eles de capacitação, de orientação, de reciclagem, porque é, de fato, um aprendizado muito, muito específico sobre como é que a resposta do indivíduo, né? E é uma resposta muito particular. E é por isso que a gente a todo momento a gente faz um disclaimer, sempre que a gente está falando sobre a Connect, porque a gente começou, a primeira maneira de a gente se introduzir no mercado foi a criação de um grande marketplace, né? Então, se você entrar hoje no nosso site lá, o connect.life ou connect.com.br, você se cadastra lá ou como um paciente ou cliente ou como um médico, e você vai ver lá, você vai acessar o maior portfólio de produtos de cannabis medicinal da América Latina. A gente tem mais de 500 produtos disponíveis nas mais variadas formas de administração. Tem óleos, tem tinturas, tem tópicos, tem um monte de coisa.
Agora, o desafio é conseguir ajudar o médico a escolher o medicamento mais adequado para aquela patologia, para aquela condição daquele indivíduo específico. Então, a gente desenvolveu uma série de soluções digitais, de ferramentas, e aí vem muito da parte da ciência, né? Porque a gente, é o que eu chamo aqui para a turma dos missing links. A gente tem uma base científica que estudou por que é que o CBD funciona em determinadas condições, por exemplo. Eu tenho as patologias, eu preciso fazer claramente essa conexão para ajudar o médico, porque aí o médico recebe um paciente que tem lá epilepsia, ele precisa saber qual é a base científica e por que ele vai usar determinados componentes da planta para poder tratar a epilepsia. E quando ele entende isso, eu preciso conectar ele com um portfólio muito amplo de produtos. E aí preciso ajudar ele a escolher o produto mais adequado e com melhor custo-benefício para o paciente. Então, a nossa missão aqui é democratizar o acesso. Então, eu não sou um canal só de vender produto, eu também vendo produto, mas o foco da Connect está na saúde e o bem-estar do paciente. Caramba. E o teu cliente final, beleza, o usuário, mas o teu cliente intermediário é o médico, porque ele precisa receitar, né? Ele que vai acabar dando direcionamento, né? Então, eu acredito que você, assim como grandes indústrias, acabam tendo que educar esse cara, né? Educar e direcionar o médico. Né? Então, hoje o Brasil tem pouquíssimos médicos que prescrevem. Você tem hoje mais ou menos 500 mil médicos registrados no Brasil, com CRM ativo, né? Ou profissionais da saúde. Você não tem... Deve ter cerca de 2 mil médicos só hoje que de fato estão prescrevendo cannabis. Né? Então, é um desafio, sim, e a gente tem aqui uma missão de educar essa base de médicos, compartilhar com eles conteúdo. A gente faz isso gratuitamente. O médico ele não precisa se conectar com a gente, assim, ele vem aqui, tem uma base de conteúdo científico absolutamente extensa, super trabalhada, para ajudar ele a entender os benefícios do uso da terapêutica à base de cannabis medicinal. Isso é uma coisa. A outra coisa que a gente tem que educar também é o paciente. Porque você tem hoje no Brasil, talvez uns 30 mil pacientes que estão registrados na base da Anvisa que estão consumindo esse produto. Só de dor crônica no Brasil, pelo SUS, a gente tem mais de 70 milhões de brasileiros que poderiam, de alguma maneira, estar usando esse tipo de tratamento. Então, ele pode tirar os opioides, que são, de fato, fazem mal para a saúde. Ele pode tirar todos os analgésicos, pode tirar os anti-inflamatórios que fazem mal para o teu rim, né? Você pode tirar tudo isso e começar a tratar com cannabis medicinal que não tem esse tipo de efeito colateral. Entendi. Então, a base é enorme e a gente precisa educar essa base e explicar os benefícios. Falando um pouco sobre a jornada do teu usuário, né? Na verdade, a jornada do teu usuário começa conversando com o médico. Então, do teu lado, você tem que educar esse cara. Depois que o médico prescreve, ele vai no teu site, ele vai o usuário, né, o paciente, ele vai na sua plataforma e vai consumir o que o médico prescreveu. Ou você já recebe isso direto do médico? Como é que funciona? Eu queria entender um pouco mais a jornada mais esmiuçada, assim, do teu... Eu vou te dar a jornada completa e eu te mostro algumas variantes que tem. A jornada completa é a seguinte: você, como paciente, quer experimentar, quer conhecer mais sobre o tratamento à base de cannabis medicinal, você não tem a menor ideia de que médico que conhece do assunto. Você liga para a Connect. A Connect tem um time de concierges que vai entender a tua patologia. Então vai ter uma pré-análise do que você vai relatar aquilo que você tem. A gente faz uma avaliação e vai te indicar, dizendo, olha, aparentemente o perfil de médico que você precisa tratar é este, é um neurologista ou é um médico da dor. Aí tem perfis de médicos de especialidades que a gente te orienta e te indica, e a gente te apresenta um conjunto de médicos que a gente confia que são prescritores que conhecem do assunto, mas você escolhe. A gente só aproxima as pontas. Eu não tenho nenhum interesse em direcionar você para A ou para B, mas eu garanto para você que aqueles médicos são bons. Aí a gente marca, você falando, eu quero falar com o Dr. Pedro. A gente vai marcar a consulta para você com o Dr. Pedro, te conecta com o Dr. Pedro, e aí você faz normalmente uma teleconsulta. Eu diria que assim, 99% das consultas são hoje por teleatendimento, isso não precisa ter uma presença física, são raros os casos. Mas quem quiser, também a gente oferece esse tipo de médico. Você faz a teleconsulta, o médico avalia. Pela sua plataforma, desculpa te interromper. Tudo pela minha plataforma, isso. A gente oferece a solução toda pela nossa plataforma. A gente faz o agendamento digital, a plataforma de teleconsulta a gente oferece também.
o médico faz a tua consulta. Se ele encontrar de fato uma indicação para isso, nem sempre tem uma indicação para cannabis, isso é importante dizer, não é porque você vem se consultar com um médico que a gente eventualmente te apresentou que ele vai ter que prescrever cannabis. Às vezes ele vai dizer, olha, infelizmente, no teu caso é outro tipo de tratamento. Tá perfeito, é isso mesmo. Tem que pensar no melhor para o paciente. Então, se tiver indicação, ele faz uma prescrição. Essa prescrição é enviada ou pelo médico ou pelo paciente. E aí a gente faz um upload dessa prescrição junto com outros documentos que são exigidos pela Anvisa, e aí a gente conduz todo o processo. A gente aprova essa prescrição na Anvisa e a gente compra esse produto, porque ele tem que é a marca, é a dosagem, é tudo absolutamente bem descrito lá, que o médico tem que colocar, senão a Anvisa não aprova. E aí com aquela aprovação a gente compra esse medicamento lá no exterior, no preço de varejo, o paciente não paga nada mais, ele vai pagar o mesmo preço que ele compraria lá, e aí traz esse medicamento e entrega na casa do cliente. E aí tem todo o processo da experiência da Connect, que a gente está embarcando cada vez mais coisas. Então, quando o paciente recebe isso, ele recebe numa caixa especial da Connect, uma série de coisas que a gente quer embarcar para ajudar no tratamento dele, para ele acompanhar o tratamento. E quando ele recebe esse medicamento em casa, aí ele entra nessa nossa jornada de coordenação de cuidado. Então, aí o meu time de enfermagem vai acompanhar ativamente esse paciente ao longo do tempo, e dependendo da patologia, isso tem uma regra de interação diferente. Alguns casos mais críticos são quase que diários, outros são semanais, aí tem uma lógica específica para cada patologia, e a gente vai fazendo esse vínculo com o médico. Então, quando for necessário, o médico entra de novo, se conecta com o paciente, senão o paciente vai seguindo a jornada dele de tratamento. Então, a gente cuida do ciclo todo. Assim, perfeito. Destrinchando um pouco isso, é bom porque você dá o que o paciente realmente precisa em termos de cuidados, né, pós-consulta. É bom porque isso, invariavelmente, aumenta o teu LTV, né? Porque o cara ele continua consumindo. E o que eu mais gostei foi do diagnóstico, assim, porque, cara, esse daí, pra mim, parabéns, porque além de ser extremamente inovador, ainda faz muito sentido pro paciente, porque, de certa maneira, ele reduz, eu poderia dizer até que ele reduz custos e tem uma assertividade maior no tratamento, né? Eu acho que ambos tem uma questão econômica, mas também de saúde envolvida. E pô, ele sente muita confiança no processo, assim, né? Porque ele sabe, pô, isso realmente faz sentido pra mim. Melhor medida para mim é o NPS. E eu sou obcecado pela experiência do paciente, tá? Então eu de fato acompanho muito de perto, eu fico olhando como é que os pacientes estão reagindo. E nós estamos com o NPS em 100. Nós estamos isso, rapaz. Meses esperando. Assim, você entra no nosso site, você vai ver lá, tem inúmeras, assim, tem paciente que liga chorando aqui, que não conseguia dormir, que tinha problema, não conseguia resolver, e a gente conseguiu achar o melhor tratamento para ele. Assim, eu tenho um caso de uma paciente que a gente está cuidando no Rio de Janeiro, uma menina jovem, 8 anos, que tem uma condição clínica que chama ictiose lamelar. O corpo dela, essencialmente, para definir facilmente, ele descama por completo. Então, imagina uma criança de 8 anos que passa a vida inteira, o dia inteiro com a pele descamando, com a carne viva nas juntas. Assim, ela passou 8 anos tentando tratar com tudo que foi possível, com produto dermatológico, com produtos assim, farmacêuticos tradicionais, nada resolvia. A gente colocou ela num tratamento em 14 dias. A pele dela ficou absolutamente limpa. Absolutamente limpa. Muito maneiro. Uma criança de 8 anos indo para a escola, todo dia, fazendo piada e troça. Em 14 dias a gente transformou a vida da criança. A mãe liga chorando aqui. Ela falou, a mãe ligou, deu um depoimento, tanto que ela fez um depoimento espontâneo, conta o caso porque ela nos autorizou. Ela falou assim, eu nunca tinha visto a minha filha desse jeito. Pô, que massa, né, cara? Isso não tem preço, né? Tá tocando a vida das pessoas, isso pra mim é demais. A saúde é isso, a saúde é um negócio que tem propósito na essência. A gente tá tocando a vida das pessoas. Por isso que a gente não vai ficar, a gente não empurra medicamento, a gente não empurra tratamento, a gente não força nada assim. A gente quer tratar bem, porque se a gente tratar bem, os clientes ficarão com a gente no longo prazo e a gente vai criar essas comunidades médicas e de pacientes, porque esse negócio vai ser um espetáculo. Esse negócio é monstruoso no mundo inteiro. E por quê? E como é que você vê esse mercado em termos de Brasil, assim? Não só em regulação, mas também em comercialização, porque é ligeiramente complexo, né? Você conseguir volume para... Eu fico imaginando aqui você falando, o único ponto que eu vejo
que, putz, é muito difícil, é uma barreira muito alta. Essa questão de você trazer de fora, né? É um custo para trazer de fora, ainda mais, entre aspas, de maneira unitária, né? Porque se você for ver, o processo é muito individualizado. É totalmente individualizado. Então, de fato, a gente tornar cada vez mais acessível o tratamento é parte da nossa missão e do desafio. A gente já reduziu nesses 6 meses em mais de 20% o custo médio de um tratamento, porque a gente com escala começa a ter melhores preços do frete, a gente começa a ter melhores negociações para poder baixar o preço do medicamento. Então a gente cria oportunidades, né, em que o médico pode escolher medicamentos que são equivalentes entre si, e dependendo da característica da patologia, ele pode escolher um medicamento um pouco mais barato. Então, assim, a gente criou um arsenal de opções, com um portfólio de produtos bastante abrangente, com muita informação técnica sobre os produtos e esse embasamento científico, para ajudar na escolha do tratamento com melhor custo-benefício. O que a gente tem visto no mercado? Vou dar um parâmetro para você, né? Pô, já te falei que você tem 30 mil brasileiros aqui que usam isso. A gente fez um screening das principais patologias que a gente pode atender com cannabis medicinal, e o número de brasileiros que poderiam, de alguma maneira, se tratar supera os 170 milhões. Então, tem um contingente enorme de brasileiros para a gente atingir. E a gente está vendo uma aceleração da curva de adoção muito grande. Por que a gente acha que esse mercado não acelerou mais até agora? Porque você tinha uma oferta de produto muito fragmentada, você não tinha um lugar, um destino de confiança onde você podia ir e acessar e ver a opção de produtos, e um ambiente onde você podia encontrar médicos, facilmente fazer uma consulta, facilmente aprovar essa prescrição. Quer dizer, esse processo é muito cheio de atrito e muito cheio de barreira, e não tinha ninguém pensando em como é que é a jornada do paciente, como é que eu resolvo a vida do paciente. O paciente tem um problema. E aí que a gente focou e desenhou esse conceito dessa jornada toda na Connect, e por isso a gente começou com o Marketplace. O que a gente está vendo é uma aceleração muito grande nesses últimos 2 anos no consumo de cannabis medicinal no Brasil, dentro dessa lógica da autorização que a Anvisa fez, que a gente chama do uso compassivo. Então, acho que é um modelo que a Anvisa fez para começar a dar uma abertura no mercado, enquanto ela discute uma regulação que vai permitir a plantação, vai permitir o desenvolvimento de produtos aqui em território brasileiro. Mas tem algumas coisas legais que a gente conseguiu. Eu acho que, por exemplo, qual é o custo médio hoje de um tratamento típico, né, tradicional de cannabis? Mensal. Eu diria a gente consegue fazer ele numa média de R$200, R$250. Então já não é um negócio absurdo, né? Você para de usar os outros medicamentos e você fica com um medicamento que é relativamente aceitável. Não é barato, mas é relativamente aceitável. O desafio que tem é que você precisa comprar um vidrinho que às vezes custa 800, 900, R$1.000. Então, o teu desafio de entrada para ter acesso ao tratamento é maior, mas é que ele dura por 3 ou 4 meses, esse tratamento, né? Então, o que a gente faz aí? A gente parcela, a gente consegue dar desconto, a gente tem outras ferramentas para ajudar isso a acelerar. Assim, quanto mais volume tem, mais a gente vai conseguindo reduzir e a gente vai transformando isso num ciclo virtuoso. O mercado no Brasil, o ano passado, ele foi aí, grosso modo, uns 70, 80 milhões de reais de produtos importados, são dados da Anvisa. A projeção é que esse mercado pode chegar a uns 200 milhões de reais esse ano. No mundo inteiro, o cannabis medicinal já é um mercado de 30 bilhões de dólares. Então, lá fora, você já tem grandes empresas, inclusive empresas farmacêuticas listadas em bolsa. Então, lá fora, essa indústria já está estruturada. É que o Brasil ficou meio que protegido nessa bolha e levou um pouco mais de tempo para se organizar. A gente acredita que com essa abordagem que a gente está fazendo, nós estamos sendo um catalisador para acelerar esse processo de compartilhamento do conhecimento e facilitação do acesso ao tratamento. Certamente. E com certeza, sim, vocês acabam sendo aí uma ponta de lança nesse processo. Perguntas mais específicas sobre os seus indicadores. Vocês estão com quanto tempo de vida aí, mais ou menos? Nós oficialmente, a gente se lançou em agosto do ano passado. Metade de agosto, foi a hora que a gente lançou já a segunda versão da nossa plataforma, que foi para mercado. A primeira era só para dentro de casa. Então estamos 6 meses de vida. E
E nesse processo vocês fizeram captação, imagino, né? Nós fizemos um round agora no fechamento de dezembro, que a gente antecipou, porque a gente viu uma atração muito grande. A gente imaginou que a gente ia crescendo um pouco mais devagar e no final desse primeiro trimestre de 22 a gente ia buscar apoio de investidores para impulsionar o desenvolvimento da Connect. A gente acelerou muito mais rápido, que falei, a gente construiu em 2-3 meses o maior portfólio de produtos da América Latina. Então, virtualmente hoje, qualquer produto que é prescrito no Brasil, o único lugar que você vai encontrar é na Connect. Sim, é um lugar que você vai e tem. Os outros você vai ter que sair catando, um tem um pedaço, outro tem o outro. Então, aqui você vai encontrar. Então, como a gente viu isso acelerando e os médicos começaram a se aproximar da gente e os pacientes começaram a vir e o nosso nível de serviço estava muito alto, a gente começou a bater todas as nossas expectativas no ano passado. E batemos em janeiro de novo. E aí a gente decidiu acelerar esse processo. Nós fechamos um round de captação de 10 milhões de reais em dezembro. Então, com isso, a gente vai acelerar muito a nossa equipe. Acabamos de mudar, nós estamos num endereço novo aqui, que a equipe mais do que dobrou de tamanho nas últimas 4 semanas. Reforçamos o time de atendimento, o time de médico. Então, está num momento muito legal de construção. A gente vai ter uma versão nova no Marketplace saindo daqui a 60 dias, vai ter uma versão de um app agora que vai ajudar nesse acompanhamento do cuidado. Então, o paciente vai ter no celular dele, vai poder mandar informações para a gente, como ele está se sentindo, como ele está reagindo ao tratamento. O médico vai ter um apoio de prescrição no próprio celular dele para ele conseguir encontrar o elemento mais indicado, quais são os medicamentos adequados. Então tem muita coisa na esteira que a gente está desenvolvendo e nós vamos correr muito agora em 2022. Pô, sensacional. E dentre eles, acho que o Rafa tá aí contigo, né? O Rafa é um super sócio. O Rafa, o Ricardo e o Gerard, que são lá da Adventures, né? Mas eles estão com a gente na física, são cabeças incríveis, estão ajudando muito a gente a pensar em toda essa abordagem de criação de comunidade, como é que a gente desmistifica esse conceito. São cabeças ótimas. Uma outra pessoa que eu tenho que estar muito próxima aqui também é o Fernando, que foi o criador da Conexa, que é a nossa plataforma de telemedicina, que é a maior plataforma de telemedicina hoje da América Latina. Então, também é um sócio aqui, que está aqui, founder aqui da operação. Então, assim, cabeças ótimas, gente super do bem, que está focado no paciente e querendo construir uma história nova aí no mundo da saúde do Brasil. Pô, sensacional. Ambos já passaram aqui pelo papo, muito bom. E, assim, velho, tô realmente impressionado, assim, com primeiro, o teu conhecimento, assim, é visível que você respira isso, assim, quase professoral aqui, né? Sensacional. E o mais legal é que você fala numa naturalidade, desmistificando de uma maneira tão simples todo esse processo, que realmente isso abre muitas portas até para os ouvintes que aqui estão, porque eu tenho certeza que o empresário, né, aqui no nosso público, nós temos 50% de pessoas que estão abrindo negócios e 50% de pessoas que já têm negócios, e normalmente desses 50%, mais da metade já tem negócios que já tracionam. É mais ou menos assim que a gente fez a última pesquisa e entendeu o nosso público. E a grande maioria das pessoas já sabe que cannabis ao redor do mundo tá bombando, tá crescendo pra caramba. Mas ninguém entende o porquê aqui talvez não estivesse fazendo até então tanto sentido, né? E você conseguiu explanar muito bem isso. E mais uma vez você comprova que, assim, o grande barato de todas as empresas, principalmente ligadas à tecnologia, é quebrar a barreira, né? Encurtar o processo e trazer uma boa experiência para o usuário, né? Porque você vê... Você acabou de dizer que antecipou um round porque você botou o melhor marketplace do Brasil. O público sente isso, né? Ele quer isso, ele quer realmente diferenciação, ele quer o que os outros não podem ofertar. E isso, para mim, é música para os ouvidos, porque particularmente eu acredito muito nisso. A gente debate muito isso aqui com os CEOs que aqui passam, de como a experiência do usuário, como a oferta inteligente do teu produto faz total diferença, né? Não adianta você ter o melhor time de venda e achar que o negócio vai simplesmente ter um pozinho de pirim-pim-pim e as coisas vão acontecer, não é verdade?
Bom, obrigado pelo teu feedback. Acho que assim, compartilhei de coração aqui o que eu tenho estudado, o que eu tenho vivido aqui, sem nenhuma expectativa aqui de querer ser professor, não, mas de fato eu gosto de falar com entusiasmo, porque eu estou apaixonado pelo tema. E eu acho que a gente está construindo um grupo aqui, um time muito jovem, com uma cabeça muito de tecnologia, no sentido de como é que a gente usa as soluções digitais nesse mundo que a gente está vivendo para resolver, de fato, os problemas dos nossos clientes, né? E aqui eu faço um parênteses, porque isso eu vivi no mundo da saúde. Lá, quando fui para o hospital, como eu não era da saúde, me incomodava aquela história de chamar o cara de paciente, né? Porque você vai para o hospital, você senta lá no pronto-socorro, e todo mundo aqui que está ouvindo a gente já teve uma experiência que vai conseguir relacionar com isso. Você está lá com dor. Não adianta o cara te chamar de paciente, porque você com dor, a última coisa que você quer é ficar lá pacientemente esperando. Você quer alguém que venha e cuide da sua dor. Então, para mim, tem uma mudança de paradigma quando você passa a deixar de olhar aquele indivíduo que está com um problema, ainda mais um problema de saúde, e espera que ele seja paciente, e passa a tratar ele como um cliente, na perspectiva de que você tem que entender, entrar no lugar dele, sentir a dor dele, e entender como é que você, de fato, ajuda ele a resolver aquilo. E eu acho que é isso que a gente está impregnando aqui. A gente não está querendo atropelar as coisas. Eu acho que os resultados vão ser construídos, estão sendo construídos de uma maneira muito estruturada, cada bloquinho, né, sendo colocado no seu devido lugar, focando de fato na experiência, na saúde e no bem-estar do nosso cliente. E eu acho que é isso que me empolga, é essa energia que a gente está construindo com o time, é isso que as pessoas que estão vindo aqui estão se sentindo contagiadas. A gente está atraindo gente que vem aqui e olha e fala, puta, isso aqui tem uma energia diferente, a gente quer participar dessa revolução. A gente já batizou isso da Revolução Verde. Então, assim, eu compartilho isso de fato, de coração e de paixão, porque no fim do dia a gente está tocando a vida das pessoas, a gente está transformando a vida das pessoas. Tenho amigos meus que eu tenho trazido aqui, que são nossos clientes, e que eu encontro, né, num almoço, num jantar, no clube, e os caras olham e falam, porra, isso transformou minha vida. Eu estou conseguindo praticar meu esporte melhor, eu estou dormindo melhor, eu estou me sentindo mais saudável. Pô, o que mais a gente quer? Nós vamos viver 100 anos, a gente tem que viver bem essa vida. Por que não usar algo que de fato ajuda a gente a viver bem? Pô. Depois dessa, pessoal, muito obrigado. Tivemos aí um papo extremamente esclarecedor, super 10 com Alan Paioti. Cara, obrigado, Alan. Te agradeço demais pelo papo, assim, de verdade. Foi muito, muito interessante, principalmente a forma que você pensou o teu business. E o que mais me chama a atenção é a questão dessa experiência do usuário. Eu fiquei deslumbrado com a questão do diagnóstico, achei sensacional. Achei que assim, foi a cereja do bolo e acho que, assim, pô, certamente nos vamos falar novamente, né? Daqui a algum tempo você vai estar 10 vezes maior e aí... Putz, vem cá pro papo de novo, viu, cara? Assim, de verdade, parabéns, obrigado mais uma vez e, putz, conta com a gente aí pro que precisar, viu? Maravilha, foi um prazer, muito obrigado pela oportunidade, uma honra poder estar contando, nós ainda estamos aqui nascendo, espero que a gente possa voltar aqui várias vezes, né, para contar um pouco do nosso crescimento, como a gente está, porque quanto maior a gente tiver, é sinal de que a gente está tocando a vida de mais e mais pessoas. Então, super prazer, obrigado pela oportunidade, de fato uma honra poder estar aqui com vocês e à disposição. Quem tiver alguma dúvida, quiser conhecer mais, só nos acessar, eu estou super disponível. Eu não fujo de quem quer falar com a gente aqui. Vai ser um prazer acolher todo mundo que quiser conhecer mais aqui e conversar a respeito. Legal. Por último, deixa aí suas redes, como é que estão vocês aí nas redes para o pessoal seguir? Connect está no Instagram, Connect está no Facebook. Pode visitar o nosso site connect.life, que tem lá também todos os direcionamentos. E você ali tem o nosso concierge, no nosso site você pode entrar, acesso direto ao concierge.
Se quiser falar comigo, é só mandar uma mensagem lá que eles me conectam com quem quiser conversar a respeito. E acompanha a gente está testando muita coisa no Instagram, está sendo muito legal, porque a gente está testando mensagens diferentes. Ajuda, segue a gente lá, critica. Se a gente fizer alguma coisa errada, manda lá uma mensagem dizendo que a gente tem que mudar, tem que melhorar e a gente vai se ajustando. Boa, Alan. Cara, muito obrigado, até a próxima e sucesso, viu? Obrigado, prazer estar com vocês aí, até a próxima.